Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem fala com você é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje, 14 de julho de 2021, nós estamos aqui para mais um estudo bíblico da nossa igreja presbiteriana em Itaquaquecetuba. O título do nosso estudo de hoje, na verdade, uma pergunta. É assim: quais as diferenças entre uma pregação presbiteriana de pregações pentecostais / neopentecostais? Bom, a pergunta dita merece reflexão. Ela parte da pressuposição de diferenças entre dois tipos de pregações. Para explorarmos a direção que toma essa pergunta, precisamos consolidar, ainda que provisoriamente, alguns pontos de partida. Então, nós vamos explorar esta pergunta de pelo menos dois pontos de vista, ou pelo menos dois pontos de partida, por assim melhor dizendo. Devemos lembrar que esta pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta bastante ampla. Eu estou adotando aqui uma maneira de abordá-la, mas não é a única maneira. Existem outras maneiras de abordar essa questão. Mas eu creio que, pela série de estudos que estamos fazendo acerca de pregações, à medida que nós vamos trabalhar com esta pergunta, vai ficar mais claro o que a gente pode ganhar de reflexão bíblica com ela. Então, o primeiro ponto de partida, vamos trabalhar por dois pontos de partida hoje, é estabelecer que uma pregação possui sim uma forma de organização. Então, as pregações bíblicas, elas são organizadas. Nós vamos explorar o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos possui o registro de vários sermões. Então, você, por exemplo, hoje nós estudaremos um pouco, ou abordaremos um pouco, o sermão do apóstolo Pedro. Mas não é o único sermão que está registrado no livro de Atos. Você irá encontrar, por exemplo, no capítulo 7, o sermão de Estevão. E o livro de Atos se presta a apresentar vários sermãos desenvolvidos por vários personagens. O apóstolo Paulo também irá fazer um célebre sermão aos atenienses no capítulo 17 do livro de Atos. Também fará aos asiáticos no capítulo 20, quando está na ilha de Mileto, falando aos efésios, aos presbíteros de Efésios. Então nós temos um livro no Novo Testamento que se presta a nos ajudar a explorar vários sermãos escritos no primeiro século. Tudo bem? Então hoje nós vamos ver o primeiro. Portanto, o que eu estou trabalhando agora, nesse primeiro momento, é que o primeiro ponto de partida é estabelecer que uma pregação possui uma organização. Para a verificação dessa hipótese que eu estou tratando, vamos ler a pregação escrita por Lucas e atribuída ao apóstolo Pedro em Atos, no capítulo 2, verso 14 ao 36. Então eu farei a leitura do texto citado, não esquecendo que, embora o sermão seja atribuído ao apóstolo Pedro, o registro é de Lucas. É um texto um tanto quanto extenso, mas a leitura se faz necessária. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Este é um dos primeiros sermãos do livro de Atos, precisávamos ler ele inteiro. E notamos que diante do evento da descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, em linhas gerais, constrói o seu sermão com o seguinte esboço. Então nós temos um esboço aqui neste sermão que eu acabei de ler. Primeiro, há a citação de texto bíblico. O apóstolo Pedro anuncia a todos que estão ouvindo que as pessoas falando em vários idiomas são o cumprimento do texto bíblico de Joel, no capítulo 2, verso 28 a 32, o qual ele cita. Portanto, há citação de texto bíblico numa pregação. Então, toda pregação possui uma citação bíblica, pelo menos. Segundo, no seu esboço também, nós percebemos que existe uma aplicação do texto na pessoa de Cristo Jesus. Pedro afirma que Cristo foi morto e ressuscitou devido ao cumprimento das Escrituras. Cita Salmo 16, verso 8 a 11, e afirma que tal texto não pode se aplicar a Davi, mas aplica-se a Cristo. Há uma aplicação cristocêntrica. Muito bem. O que distingue, por exemplo, uma fala de um rabino judeu de uma pregação cristã é porque o judaísmo não crê em Cristo Jesus, mas a pregação cristã tem a sua marca, a aplicação do sermão na pessoa de Jesus Cristo. Todo sermão precisa ter a presença de Cristo anunciada. Há, inclusive, em estudos sobre homilética, sobre pregação, um dizer, se eu não me engano, atribuído a Spurgeon, de memória eu cito aqui, de que
Assim como todas as ruas da Inglaterra precisavam conduzir a Londres, assim no sermão, todas as estradas que são construídas pelo pregador devem conduzir a Cristo. Bom, isso é uma aplicação meio de memória, é possível que você encontre a citação de uma forma mais precisa, mas a ideia principal é esta: o sermão cristão possui sim uma aplicação à pessoa de Cristo. Isso está expresso neste sermão de Pedro. Terceiro item que é possível ver nessa pregação é que há uma associação entre textos. O apóstolo Pedro retoma ao ponto inicial do seu discurso a descida do Espírito Santo, citando outro texto bíblico, Salmo 110, 1, com associação aos demais textos citados, Joel capítulo 2 e Salmo 16. Então, numa pregação do Novo Testamento, no sermão do Novo Testamento, este sermão em específico, você percebe uma preocupação do orador, do pregador, em apresentar o texto, como nós chamamos, com contexto canônico. O que é um contexto canônico? É eu anunciar um texto, mas apresentá-lo filiado a demais outros textos, ou seja, a Escritura conversa com a Escritura. Portanto, quando existem outros textos anunciados ao sermão, esta associação, ela é para materializar a mensagem única de toda a Bíblia, que fala acerca do Salvador. E por fim, um quarto item também que é perceptível nesse sermão de Pedro, é que há um desfecho. O apóstolo Pedro conclui sua pregação aplicando o Salmo a Cristo. Você veja que há uma chamada, um vocativo no final do sermão. Veja toda a casa de Israel que o que ocorreu aplica-se a este texto e conclui, portanto, o seu sermão. Então, o sermão de Pedro foi um sermão que tem pelo menos esses 4 elementos presentes. Primeiro, uma citação de texto bíblico. Segundo, a aplicação do texto na pessoa de Cristo. Terceiro, há uma associação entre textos, presença de outros textos habitando o sermão, e há um desfecho. Portanto, a ideia de nosso estudo de hoje não é dogmatizar um método de pregação. Eu não quero convencer você a pregar como o apóstolo Pedro no século I. Não é isto. Eu só estou apontando aqui que há uma organização dentro da pregação de Pedro. Esse sermão registrado por Lucas não foi um sermão que Pedro pregou de maneira descuidada. Ele estava imbuído, ele estava utilizando uma organização de texto. Ele começa citando um texto, desenvolve a sua argumentação, cita um outro texto, fundamenta e depois ele fecha. Você percebe nitidamente isso neste sermão. Portanto, algumas coisas que eu quero chamar aqui, que estão comuns na pregação, nas pregações, os temas são suscitados em progresso, ou seja, os temas apresentam-se, mas há uma progressão nesses temas, eles estão crescendo juntos, se desenvolvendo. Procuram-se comprovações, o pregador está sempre procurando fundamentar a sua fala às Escrituras, e conclui-se fazendo a aplicação aos acontecimentos presentes. Então, isso nós percebemos, esses elementos nas pregações. Por isso, não se pode dizer que tal sermão foi algo espontâneo ou emocionalmente desconexo. Ele demonstra uma mente organizada que visa a exposição dos textos citados, os quais são todos aproveitados na construção do sermão. Tudo bem? Podemos avançar? Então vamos para a página de número 2. Todos estão estão presentes aqui com as folhas, O segundo ponto de partida é aceitarmos que existem diferenças entre as pregações presbiterianas e as pregações pentecostais / neopentecostais. Creio que a teologia sistemática pode nos auxiliar nesta tarefa. Abaixo eu vou apresentar, no que segue a minha fala, um quadro geral
dos aspectos teológicos que são constitutivos. O que é constitutivo? Que fazem parte da Constituição, que são inerentes, né, a cada perspectiva teológica. A presbiteriana e a pentecostal, /neopentecostal. Então, o quadro que eu vou apresentar, eu só quero fazer algumas ressalvas. Não é exaustivo, eu não estou aqui advogando que eu vou exaurir. Não, eu vou apontar algumas diferenças no domínio da teologia sistemática. Eu quero fazer apenas alguns apontamentos pertinentes a este estudo que estamos tendo hoje. Não se resumem as diferenças a estas. Então, existem outras diferenças, inclusive nos próprios campos que eu vou anunciar, mas eu peguei estas aqui para a gente perceber que existem sim diferenças constitutivas, pelo menos no que toca ao conteúdo da teologia sistemática, entre a pregação presbiteriana e a pregação pentecostal /neopentecostal. Agora eu preciso fazer algumas outras explicações. Eu quero, antes de continuar, dizer que eu vou apresentar algumas diferenças, mas muito do que eu estou chamando pentecostal /neopentecostal é, em essência, mais pentecostal. O movimento neopentecostal, ele é novo, de certa forma, não é tão novo, ele data e registra-se alguns historiadores da década de 70 para cá, do século XX, nós estamos no século XXI já, mas há algumas marcas do conteúdo da pregação neopentecostal comungam com as marcas da pregação pentecostal e se confundem e são praticamente as mesmas. Então eu estou tratando os dois polos, pentecostal /neopentecostal, como um bloco só. Então é possível que aqui eu faça alguma injustiça a um grupo neopentecostal específico, mas eu preciso recorrer a essa generalização para poder ser claro nas diferenças básicas. Tudo bem? Então, eu estou avisando o meu auditório de que eu não ignoro que existem grupos neopentecostais específicos e até pentecostais específicos, mas para o nosso propósito de hoje, que é determinar algumas diferenças, eu creio que eu vou abordar as partes mais gerais e por si só ilustrativas. Vamos continuar. Vou me utilizar aqui da teologia sistemática, do que estou entendendo por antropologia. Antropologia é o estudo acerca do homem, né? O antropo, de homem, né? E logia, de conhecimento, de estudo do homem, antropologia, né? Há dentro da teologia sistemática um viés antropológico, ou seja, a teologia sistemática se importa em apresentar o que a Bíblia entende acerca do homem. Então, os presbiterianos, dentro desse campo da antropologia, entendem, por exemplo, agora me fazendo valer do que é chamado de livre-arbítrio, os presbiterianos entendem que a humanidade já possuiu o livre-arbítrio, mas perdeu. Quando isso aconteceu? Em Adão. Em Adão, a humanidade possuiu a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Porém, agora, encontra-se sem a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Então, nós temos uma outra humanidade após Adão. Isso é tratado na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 9. Para depois busquem estudar isto. Após a queda de Adão, inaugura-se, por assim dizer, um outro tipo de humanidade. O homem que vem após Adão é uma humanidade, inclusive agora o próprio Adão, que não pode mais escolher entre o bem e o mal, porque é escrava do pecado. Adão, quando desobedeceu a ordem de Deus, ele acabou quebrando um pacto, ele não cumpriu o pacto com Deus e ele acabou incorrendo em pecado, e não só ele, mas toda a sua descendência juntamente com ele, e também todos aqueles que ele representavam. Esse é o entendimento de Romanos capítulo 5. Portanto, depois da queda de Adão, a humanidade muda. Ela não é mais, pode ser descrita como Gênesis capítulo 1, verso 31 diz: Deus
viu tudo e tudo era muito bom. A humanidade agora é retratada como pecadora, né? Nosso coração é mau. Porém, quando Cristo aplica a salvação, há uma mudança nesta humanidade. Como assim? Quando Cristo entra em nossa vida, nós somos o quê? Regenerados. Há portanto, uma nova criação inaugurando-se agora em Cristo. Então é um terceiro tipo de humanidade. Veja, nós temos uma primeira humanidade com Adão, uma segunda humanidade gerada a partir de Adão, da queda de Adão, que é uma humanidade incapaz de escolher entre o bem e o mal e escrava do pecado. E agora em Cristo nós temos um outro tipo de humanidade, que é a humanidade que foi regenerada pelo Espírito de Deus. Por isso nós falamos que o cristão ele é regenerado. E agora ela pode resistir ao pecado. Não somos mais escravos do pecado, porém ainda pecadores. O que isso quer dizer? Que embora nós não sejamos escravos do pecado, o pecado não reina em nós, entretanto, ele ainda resiste em áreas da nossa vida, ainda somos pecadores, porém santos. Então nós somos pecadores, pecadoras, santos ou santas, quando estamos em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo pode chamar os coríntios, em sua epístola aos 1 Coríntios, no capítulo 2, de santos de Deus. E ao mesmo tempo pode referir a si mesmo em Romanos, no capítulo 7, como um dos principais pecadores. Ó miserável homem que sou, né? Quem me livrará desta situação? Ele fala do seu conflito de que quer fazer o bem, mas não consegue sempre fazer o bem. Então nós em Cristo somos uma nova humanidade. Só que ainda há uma quarta humanidade que vai se inaugurar quando Cristo vier e derrotar a morte por completo e instituir plenamente o reino de Deus. E aí então nós não poderemos pecar mais. Este é um pensamento agostiniano também, mas que está registrado no capítulo 9 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Então, antropologicamente falando, o livre-arbítrio ele é visto assim pelos presbiterianos. Os pentecostais, neopentecostais não. Eles afirmam que o pentecostal, que as pessoas, elas possuem livre-arbítrio. E como isso reflete na sua teologia? Reflete-se, por exemplo, que eles fazem a questão do apelo. Porque já que o homem ou a mulher pode escolher o seu destino eterno, então dentro do pensamento pentecostal, se essa pessoa possui livre-arbítrio, então faz todo sentido fazer aquele apelo no final da pregação. Olha, você quer escolher hoje a salvação? Por quê? No pensamento pentecostal / neopentecostal, a pessoa acredita que ela é senhora ou senhor do seu destino, enquanto o presbiteriano ele entende que não é, ele não possui o livre-arbítrio. Nós não temos mais a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Tivemos quando estávamos em Adão, na sua primeira humanidade, mas foi perdido quando Adão pecou. Então isso vai se refletir na pregação, por exemplo, a ausência de apelo. A pregação presbiteriana, ela não utiliza esse expediente de impor ao auditório a decisão. Então veja que aí eu estou mostrando que isso reflete na pregação. Um outro item da teologia sistemática que também reflete na pregação é a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. E aqui eu quero me fazer valer do conhecido 5 pontos calvinistas: a total depravação, a incondicional eleição, limitada expiação, irresistível graça, perseverança dos santos. Ora, esses são os 5 pontos calvinistas que atuam no que nós chamamos de soteriologia. Então, os presbiterianos, eles defendem esses pontos doutrinários, biblicamente, desde Dort, dos cânones de Dort. Total depravação, entendendo que o homem não tem mais condição de escolher o bem, ele é totalmente mau. Perceba que nós estamos nos harmonizando com a antropologia. Incondicional eleição, a eleição ela é incondicional, ou seja, Deus ele elege sem o homem oferecer uma condição, porque o homem não tem como barganhar salvação com Deus. É Deus que
escolhe soberanamente se vai salvar aquela pessoa ou não. Limitada expiação, Deus não salva a todos, Deus escolhe salvar os eleitos e as eleitas. A graça é irresistível, ela não pode ser resistida. Quando Deus decide salvar, a pessoa vem e pronto. E perseverança dos santos, aqueles que são os eleitos irão perseverar até o final das suas vidas. A pregação neopentecostal / pentecostal não fundamenta esses pontos, então é natural que não veja um homem como totalmente depravado. Então o homem é capaz de oferecer algo ao seu Criador, como por exemplo a fé. O homem pode escolher ser salvo. Jesus possibilita a salvação na pregação pentecostal e não necessariamente a concretiza. Como assim? O que isso quer dizer? Quer dizer que o pensamento pentecostal / neopentecostal advoga que Cristo não morreu por pessoas específicas, mas que possibilitou a salvação a todos os ouvintes. E aí alguns pentecostais utilizam a figura do barco, não sei se vocês já ouviram essa, né? Como se tivesse um barco, a chamada é feita, as pessoas têm que entrar no barco. Deus escolheu a igreja e não as pessoas, como se pudesse separar igreja de pessoa. Não tem como fazer a separação, as pessoas são a igreja, ou existe eleição ou não, mas é muito presente na pregação pentecostal esta ideia de que o homem pode escolher a salvação, porque Jesus deu esta oportunidade. O presbiteriano não. A graça pode ser resistida, e daí a insistência das pregações evangelistas. Escolha hoje talvez seja a sua última chance, quem sabe amanhã você não vai estar aqui, vai morrer do coração, coisas do gênero. Por quê? Porque é constitutivo da pregação pentecostal achar que você é o Senhor do teu destino e pode tomar decisão por Cristo. Vocês já sabem mais ou menos o roteiro. E depois os santos podem perder a salvação. Então o pentecostal / neopentecostal crê que é possível perder a salvação definitivamente, criando então um ciclo muito curioso e perigoso. Então, se a pessoa pecou, saiu, perdeu a salvação, e agora? Depois ela volta, ganha de novo. Mas ela desviou. Então ela perdeu. Mas ela voltou, então ganha de novo. E cria-se um ciclo que não faz parte da construção do entendimento salvífico do Novo Testamento. Cria-se uma espiral. A igreja presbiteriana não vê dessa forma. Acredita que os santos perseverarão até o final. Mas o santo então, ele não pode ter um declínio? Ele pode ter um declínio. Mas isto não irá afastá-lo definitivamente do Senhor. Aqueles que pertencem ao Senhor permanecerão no Senhor, porque é o Senhor que garante a salvação. É a honra de Cristo que está associada à nossa salvação, e não a nossa própria honra. Então é um entendimento diferente. Um outro campo também onde nós percebemos que existe a diferença é da pneumatologia. Então, os presbiterianos entendem que os dons do Espírito Santo, como registrado no primeiro século da igreja, cessaram de manifestar-se. Ou seja, nós não temos mais aquelas características do primeiro século da era apostólica, onde os apóstolos fundaram a igreja, a nova etapa da igreja, como Efésios capítulo 2, 20 registra, juntamente com os profetas do Novo Testamento. Então, os presbiterianos afirmam que os dons cessaram como expediente que Deus utilizou no primeiro século. Já os pentecostais / neopentecostais afirmam que os dons são atuais, da mesma maneira podem ser vivenciados no primeiro século. Então, haverá o quê? Um apelo nas pregações pentecostais à revelação. Olha, eu vou aqui teatralizar, tá? Perdoe-me se eu estou fazendo alguma... Não é pejorativo, mas às vezes acontece assim, olha, Deus está me revelando aqui, tralalá, tralalá, aí fala uma revelação. Isso é constitutivo da pregação pentecostal, porque ela acredita na atualização dos dons. O presbiteriano não fará isso. Por exemplo, Deus me disse isso.
Esta é um segmento, uma expressão que é estranha ao presbiterianismo, a não ser quando diz assim: Deus me disse isso e diz a você também, em Romanos, no capítulo 1, verso 16, justo viverá pela fé e tudo mais. Ele vai associar as Escrituras, porque é sim Deus falando, e não vai inaugurar novas revelações. A eclesiologia também, o formato conciliar dos 3 ofícios dos presbiterianos, vão fazer outras figuras habitarem o sermão, que não o bispo, que não o apóstolo, como no formato das pregações pentecostais e neopentecostais. Da escatologia, também há diferenças. Geralmente o presbiteriano, ele pode ser amilenista, ou ele acredita que o milênio já foi inaugurado e que estamos vivendo o milênio. O presbiteriano também pode ser pré-milenista histórico, ou seja, ele acredita que o milênio ele ainda virá de uma forma literal, ele ainda não veio. Ou o presbiteriano pode ser pós-milenista, isso foi muito comum no século XIX, que acredita que o milênio não é literal, e aí se parece com o milenismo, só que diferente do milenismo, o pós-milenista ele acredita que as coisas vão ficando tão boas, que Jesus vem de uma forma muito natural, e o mundo já está com uma paz muito consolidada. O pós-milenismo, estou fazendo claro, irmãos e irmãs, estou fazendo algumas generalizações, todas as estruturas, elas são muito mais complexas que estou falando só em linhas gerais, tá? Depois estudem esses assuntos com mais profundidade devagar. Mas em linhas gerais são isso. Os presbiterianos podem ser isso. Agora, os pentecostais, na maioria, quase que esmagadora, são dispensacionalistas, que acreditam que, olha, Jesus virá e então arrebatará a sua igreja durante 3 anos e meio, e depois de 3 anos e meio, mais ou menos isso, né? Faz tempo que eu não me recorro a esse tipo de texto, mas ele acredita que haverá 2, né? Jesus vem, arrebata a igreja, deixa o pessoal sofrendo aqui, que vai ver, olha, está faltando o meu primo, ele não está aqui, eu acho que alguma coisa esquisita aconteceu, vou virar cristão. Aí esses últimos 3 anos e meio é para esse pessoal que percebeu que tomou decisões erradas, se converta e Jesus volte, aí vai ter a guerra do Armagedon, etc, etc. Gente, isso é o dispensacionalismo. Esses roteiros escritos assim, olha, cuidado, esse carro vai ser arrebatado e tal. Isso é dispensacionalista. O presbiteriano não crê assim. Presbiteriano que estuda a Bíblia. Infelizmente, eu já vi, alguns presbiterianos ou presbiterianas se agarrando a dizeres como esse. Isto é um erro. Por quê? Porque nós não fechamos com esse tipo de entendimento. O presbiteriano ele não pode ser dispensacionalista, porque esse tipo de leitura ela não se assenta na forma como nós entendemos uma vinda de Cristo só cabal. Porque o amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo, o que eles têm em comum é que eles conversam e acolhem, por exemplo, o credo apostólico. Jesus vem de uma vez, ressuscita a morte e acabou. Ele não crê, Jesus vem uma vez e vem metade depois. Não vem. O credo apostólico não aborda isso. Então, o juízo final, ele é definitivo. Após a vinda de Cristo, vem e juízo final. Não tem 2 vindas de Cristo. Isso é o dispensacionalista. Mas eu sempre criei assim, porque você precisa estudar essas questões. A gente pode estudar mais para frente. Portanto, como o conteúdo da teologia pentecostal, neopentecostal é diferente da teologia presbiteriana, logo, inevitavelmente, essas diferenças tomarão materialidade discursiva na pregação. O que eu quero dizer? Que essas questões vão aparecer no pregador pentecostal ou neopentecostal. Eles vão aí se utilizar. E eu estou me referindo a pregações observando itens teológicos. Eu não estou fazendo aqui apontamentos depreciativos à pregação pentecostal ou fazendo algum tipo de fala desabonadora. Não, eu estou apontando questões efetivamente teológicas que vão fazer com que a pregação pentecostal soe diferente aos ouvidos dos presbiterianos. Então você precisa saber disso para quando for exposto, né, você saber, veja só, é diferente.
Está aí a diferença. Com as considerações. O debate dessas diferenças é extenso. Aqui colhemos apenas, de maneira geral, 2 aspectos a se considerar. Embora assumimos que a matéria é muito expansiva, muito grande, estamos tomando 2 grandes tendências e por isso certo, abre aspas, reducionismo, ou seja, eu estou fazendo algumas simplificações, é inevitável. Nós cremos que chegamos a esses 2 consensos, ou seja, que existem essas grandes diferenças. Primeiro, toda pregação precisa de uma organização. Nós vimos isso em Atos. Segundo, existem 2 organizações diferentes, a presbiteriana, a pentecostal e a barra neopentecostal. Ah, pastor, mas tem um outro tipo de pregação. Calma, eu não estou dizendo que eu estou estendendo todos, eu só peguei essas 2 categorias porque são as mais comuns. E assumimos tais categorias, não deprecia a pregação pentecostal, neopentecostal, ou seja, eu não estou ridicularizando, não estou usando a minha fala para depreciá-los. Mas não ignore que existem diferenças entre essas 2 pregações e que isso por si só deve ser considerado quando nós formos expostos a elas. Ou seja, se você um dia ouvir uma pregação pentecostal, você irá reconhecer algumas dessas características no campo da teologia sistemática, por exemplo. Então, o nosso estudo de hoje versou sobre isso. Espero que tenha sido edificante e que com esse estudo nós possamos crescer mais no conhecimento de Deus. Que Deus nos abençoe.